falhos, pecadores, humanos, pecamos por palavras, gestos, pensamentos, omissões e de várias formas. Mas graças a Deus, o Senhor nos chamou, convidou, nos restaurou, nos deu um novo nome, nos deu uma nova vida, nos deu um novo caráter, integridade. E graças a Deus aqui estamos para orar, interceder, buscar a Tua presença e orar pelas pessoas. Louvado seja Deus, o Senhor fez isso comigo e eu me sinto muito feliz e tenho convicção do chamado, porque tenho ouvido testemunhos sobre a vida das pessoas. Pai, então em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez, enquanto o Senhor não vem buscar a Tua igreja, enquanto vem buscar todos nós, vai abençoando este povo, meu Deus, vai restaurando este povo. Este povo precisa da bênção do Senhor. Sem a bênção do Senhor, eles não caminham, eles não fazem nada. Deus, em nome de Jesus, aqui na minha esquerda, e Deus, essa mulher, Deus, essa criança, esse pré-adolescente, esse ancião, essa anciã, e Deus, essa mulher que está aí orando agora, buscando na presença do Senhor, falando com o Senhor sobre o filho lá, que está numa droga, está mexendo com coisa errada, e essa mulher, esse pai não está querendo isso. Então Jesus ouve a oração desta pessoa, desta mulher, e atende, tem misericórdia, como o Senhor ouviu Daniel, como o Senhor ouviu Ezequiel, como o Senhor ouviu grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus lá na Bíblia, e o Senhor nos ouve até hoje, porque o Senhor é Deus vivo, o Senhor Deus faz presente. Então Deus, em nome de Jesus, tira a enfermidade, não é? Tira essa enfermidade que está atrapalhando essa pessoa de trabalhar, está atrapalhando essa pessoa de ir na igreja, está atrapalhando essa pessoa de ter uma vida normal. Em nome de Jesus, vai tirando do meu lado direito aqui, lá do lado de fora, no novo templo. Em nome de Jesus, tantas pessoas buscando a Tua presença, Senhor, porque é só o Senhor, é o Deus que tudo pode, é o Deus criador do céu e da terra, de tudo que existe e subsiste, é o Senhor, é o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. É o Deus que curou o paralítico do tanque de Betesda. É o Deus que transformou aquela água em vinho lá em Atos 2. É o mesmo Deus hoje. É o Deus que expulsou demônios. É o Deus que transformou o povo do seu tempo e transforma até hoje. É esse Deus maravilhoso por nome de Jesus Cristo. Então, Pai, tem misericórdia. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa intercessão. Ouve a nossa busca nessa noite. Nós queremos, ó Deus, andar com o Senhor, caminhar com o Senhor, viver para o Senhor. Não queremos ser contaminados por essas trevas, esse mundo pernicioso e maligno, esse mundo perverso que veio matar, que veio destruir, que veio corromper, que veio trazer destruição, que veio enfraquecer a nossa fé, que veio esfriar a nossa fé. Mas nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus nessa noite, que nós queremos ser renovados. Nós queremos ser transformados, nós queremos crescer, nós queremos ter mais fé, nós queremos ter mais vontade de permanecer na Tua presença até o final, até o dia da vida. Nós queremos ser, quando o Senhor vier, queremos que o Senhor nos encontre preparados para subir, para estar com o Senhor na glória. É isso que queremos, é isso que queremos, Senhor. Então Deus, prepara este povo que aqui está. Deus, não deixe este povo sair daqui nessa noite, pela mesma forma que aqui entraram, mas que eles saiam melhores, que eles saiam mais crentes, mais servos, mais altaneiros, mais queridos, mais humanos, mais atrativos, que eles sejam pessoas mais felizes, mais contentes, mais para cima, mais para o alto, que eles sejam vencedores de fato e de verdade. Tem misericórdia, Deus, abre portas com portas, abre o céu para essas pessoas, para elas entenderem, para elas não retrocederem, voltarem atrás como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, mas que elas prossigam, que vão para frente, que caminhem, porque o céu é melhor, porque a Sião é melhor, porque a nova Jerusalém é melhor, e aqui tudo passa, aqui tudo vai ficar para trás, aqui tudo está reservado para a traça, e a ferrugem no último dia, e o nosso investimento é o céu. Que todos aqui creiam no céu, acreditem no céu, que confiem no céu, que há um novo lugar, que essas vidas que estão aqui possam sair daqui transformadas, abençoadas, movidas pelo Senhor Espírito Santo, que regenera, que muda a situação caótica e transforma numa vida boa. Oh Espírito Santo, transforma essas vidas, transforma Jesus, transforma Espírito Santo. É só Ti, só o Senhor é que vai nas maiores profundezas, que visita, que vê a situação, essa dificuldade, essa luta, que não passa tanto tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor, só Cristo, só o céu, que pode fazer alguma coisa por nós nessa noite. E é no nome de Jesus é que oramos. Amém, igreja? Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.
Vamos para a palavra de Deus então. Vamos lá para Daniel. Vamos lá no livro de Daniel nessa noite. Louvado seja Deus. Livro do profeta Daniel, né? Muito bom. Deus fala conosco nesse livro, nessa noite, nessa palavra. Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 6. Vamos lá. Ezequiel, Daniel, capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 4. Pode ir pegando, pode ir procurando. Aí eu vou esperar todo mundo achar a palavra do Senhor, né? Daniel fica um pouco à frente aí de Jeremias, ou melhor, de Ezequiel, né? Muito bem. Pessoal aí fora já achou? Amém? Isso, aqui de dentro já achou? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus então. Daniel capítulo 6, de 1 a 4. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Diz mais o texto: aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem o quê? Opa, pode sentar. Deus, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Oramos a Ti. Queridos, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que nos ensina, nos corrige, nos exorta, fala conosco dia após dia. Só ela que pode nos orientar, só ela que pode nos dirigir, só ela que pode nos corrigir, restabelecer, para que nós possamos a cada dia apresentar diante de Deus mais santos, mais servos, mais crentes, mais humanos, mais tementes, palavra de Deus. Só o Senhor, né? E aqui nós estamos diante do texto maravilhoso, livro de Daniel, no capítulo 6, onde nós tiramos várias lições, vários ensinos. Nós podemos aqui aprender muito na vida de Daniel, na vida desse homem que tem nos ensinado. O tema da mensagem, então, desta noite é trilhando o caminho para a vitória. Diga comigo, trilhando o caminho para a vitória. Amém? Trilhando o caminho para a vitória. E vamos lá, o que é vitória? Não é verdade? O que é vitória? Não é a escola dominical e nem é do resto da semana. Eu gosto de ficar perguntando todo mundo, né? Aqui nós vamos mais com o sermão expositivo. O que é, então, vitória? Vitória é bom êxito, gente. Vitória é resultado feliz, é vitória, realização de objetivos, metas alcançadas, é vitórias, não é? A pessoa vai para o vestibular, vai para a universidade, e está lá um curso, e quando chega lá no final, e ele passa com notas boas, não é verdade? Aí vai lá tomar posse, pegar o cartucho, e ele fica tão feliz. Não fica, Jorge? Fica ou não fica, gente? Fica feliz. Vitória. Ali, ó. É Isabelle. Mas podia dizer o nome Vitória. Não é vitoriosa, não é verdade? Ali, ó, Stephanie, uma menina vitoriosa. E eu creio que você, eu, todos nós, se buscássemos a Deus, na direção de Deus, buscando o Senhor, nós teremos vitórias também, em várias áreas. Eu estou dizendo aqui essas coisas seculares da vida, né? Mas nós temos vitórias também. Daniel teve vitórias, tanto no reinado de Dario, no seu tempo lá, porque ele era um homem o quê? Temente a Deus. É por isso que ele teve êxito. Por isso que ele foi uma pessoa feliz, realizada. Porque ele trilhou o caminho da vitória, buscando a Deus, caminhando com Deus, não deixando Deus para trás. E isso é hoje, gente. Eu fico imaginando, parece que Deus já foi o Deus do passado, não fala mais com ninguém, Deus já ficou lá no museu, não, caducou, parece que é isso. Não, gente, Deus é Deus,
Deus não morreu, Deus é Deus de vivo, Deus é Deus de vitória, Deus é um Deus de sucesso, Deus quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz, contente. Cheguei numa casa essa semana aí tinha um pessoal doente, orando por doente, aí tinha uma outra mulher depressiva e chorou, e orando para a mulher depressiva, e saindo assim, eu saí, glória, glória, aleluia. Aí o pessoal falou, ué, o senhor é um homem assim mesmo, feliz desse jeito? Falei, ué, mas, falei, não, meu irmão, o que tem? Aí, é passar alegria para esse pessoal, pai, alegria. A mulher falou, eu queria ser igual ao senhor. Meu irmão, anda com Jesus, gente. Anda com o papai. Anda no céu. Não é verdade? Para cima, para o alto, gente. Felicidade. Feliz com o Senhor. Então o Daniel da vida aqui nos ensina muito. E eu quero junto com você, então, no tempo aqui determinado para a gente aprender aqui algumas coisas com esse Daniel. Alguns segredos que contribuíram para a vitória de Daniel. Diga, alguns segredos que contribuíram para a vitória de Daniel. Alguns segredos que contribuíram para a vitória de Daniel. Então vamos para o primeiro segredo aí, que agora vai ser decifrado. Rapidinho. Primeiro segredo que contribuiu para a vitória de Daniel. Está aí no capítulo 6, no versículo 3. Eu gosto de estar mostrando na palavra, tá? Para você estar aí olhando aí, e a palavra de Deus que responde por nós. Olha o que diz o versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Querido irmão, nesta noite, então, o primeiro segredo que contribuiu para a vitória de Daniel é porque ele tinha um espírito. O quê? Um espírito excelente. Não estava na média, mas estava acima da média. Eu fico olhando, gente, para a gente hoje, pessoal de fora. Meu querido, deseja um espírito excelente. Como é que consegue um espírito excelente? É como o Elimas lá, querendo comprar, dando dinheiro para Pedro, querendo comprar o Espírito Santo. Olha, meu irmão, que você esse dinheiro lá para terno, as cucuias lá, não é verdade? Isso não se compra. Isso não se compra não, meu irmão. Isso é busca, isso é santificação, isso é ser temente a Deus, isso é ser obediente a Deus, isso é pagar o preço. Você quer ter vitória, meu filho? Seja temente a Deus, deseje um espírito excelente, acima da média. Hoje a gente está aí no mercado, a gente acompanha um pouco essas coisas de economia e tal, de empresa. Hoje o bom não serve. A pessoa é boa, ela chega no horário direitinho e tal, vai ter 11 horas, uma hora de almoço, tal, aí 4 horas vai embora. A pessoa é boa, trabalha direitinho e tal. Não, meu irmão, hoje tem que ser mais, né? Tem que trabalhar mais, tem que dedicar mais, tem que se esforçar, tem que ser acima da média, né? Acima da média, produzir. Tem que produzir, meu filho. E produzir, se o camarada não produzir hoje nas empresas aí, é mandado embora. Tem que produzir. Então a gente tem que desejar um espírito excelente. Olha, gente, nesse governo aqui do Dario, na época lá, no governo da Babilônia, né? Aqui lá na Babilônia, no Império Babilônico, e aí governava nessa época Dario. E aí o que ele fez? Ele quis constituir nas províncias, eram 120 províncias, né, que tinham lá. E ele queria ali colocar alguns governantes ali, algumas pessoas. E esses sátrapas nada quer mais dizer do que prefeitos, pretendentes, colocar naquelas províncias. E sobre essas províncias, governadores. 3 governadores. Queria governar 40 sátrapas ou prefeitos em cada província. E desses 3 governadores, Daniel estava sendo cogitado, escolhido para ser o principal. Ninguém aguenta não, meu irmão, inveja é terrível. O sujeito sai de Israel, isso simboliza a igreja. Isso é a mesma coisa aqui, ó. Sai de Israel, da igreja, aqui, ó, na presença do papai, obediente, temente a Deus, paga o preço. Aí vai, né? Vai lá para o Egito, vai trabalhar no Egito, simboliza o mundo, como no Império Babilônico. E ali, chega lá, o sujeito faz a diferença.
É que eu disse para a mulher ontem aqui na cidade. Ganhei um monte de coisa ali. Cheguei lá e disse para ela assim: que cidade boa é essa, né? Cidade de Galileia. Coisa gostosa. E tal. Ela falou: eu moro 40 anos aqui, não gosto de jeito nenhum. Aí, a pessoa não gosta? Não. Eu falei: mas quem faz a diferença é a gente. É a gente que faz a diferença, meu irmão. Aí ela: será? Se as pessoas não gostam da gente, é porque o problema está com a gente. Porque se você é gente de Deus, automaticamente essa luz vai brilhar. E aí as trevas têm que se dissipar. Tem que sair. Isso é bíblico, isso é divino, isso é do céu. Né? Então Daniel lá na Babilônia, lá no mundo, lá naquele povo perverso, o mal maligno, que queria o mal, Daniel se destacou. Era o segundo abaixo do rei. Mas por que ele chegou nessa posição? Por que ele alcançou essa posição? Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Chegava para ele e falava assim: Daniel, 100 mil reais é a obra aí. Você fica com 10%. Não, fazer isso não, mãe. Suborna a nota aí, Daniel. Não, temente a Deus, não ia fazer isso. Seja honesto, sincero. E a gente tem que ser, gente. A gente tem que ser. Senão, a gente não prospera, a gente não cresce. A gente não evolui. E Daniel também teve coragem para enfrentar o inimigo, ou o perigo. Coragem para enfrentar o perigo. É perigoso. Não é perigoso? Mexer com o inimigo. Porque o inimigo não tem a Deus. O inimigo não tem amor. O inimigo quer destruir. Então é perigoso. Daqui para ali a gente, E é bom a gente ter um pouquinho de medo. Porque o medo equilibra. O medo é até bom, um pouco só, Não é medo. Mas um pouco de medo vai equilibrar a nossa vida. Dizia-se algum tempo lá na minha época: enquanto a gente tiver medo, mamãe tem filho. Mas o medo, não esse medo louco, esse medo perturbador. Mas Daniel era um sujeito que não tinha medo não. Um sujeito que não estava nem ali não. Ele enfrentou o pessoal. E a gente sabe pelo texto aqui, de tantas coisas que ele enfrentou, tantas coisas que ele bateu contra, as perseguições tantas foram, que ele, por pouco, também cai. Porque a pressão é demais. Mas ele manteve firme. E o segredo para nós, hoje, é manter firme. É manter firme. Eu disse outro dia, não sei se foi aqui na igreja, aqui eu disse para o pessoal: às vezes o sermão é duro, a cobrança é um pouco forte, e eu falei assim: eu fico sozinho aqui dentro, mas eu não deixo Jesus de jeito nenhum. Aí, não, nós estamos juntos, eu lembro da zona aí. Não, nós estamos juntos, vamos embora. Não fica sozinho não. É verdade? Então a gente tem que enfrentar o perigo, meu irmão, para a gente ter vitória. Para a gente ter vitória. Então, esse é o primeiro segredo que contribuiu para a vitória de Daniel. E vocês guardaram, é porque ele tinha o quê? Um espírito excelente, acima da média. Vamos lá, vamos trabalhar no texto, vamos trabalhar na Bíblia então. Segundo, outro segredo aqui que contribuiu para a vitória de Daniel: continuou fiel a Deus, mesmo em meio à situação de perigo. Diga comigo: continuou firme na presença do Senhor, mesmo em situação de perigo. Situação de perigo. Ele continuou orando a Deus, mesmo depois da sentença. Aí nós vamos lá para o versículo 10 de Daniel capítulo 6. Qual foi? O que aconteceu? Veja bem o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel
continuou o quê? Orando. Continuou orando. Não é verdade, gente? A gente sem oração, a gente não vai em lugar nenhum, não. Alguém disse lá hoje em Santa Cruz, nós estávamos lá trabalhando a palavra lá e tal, e alguém comentou sobre um louvor em tal lugar e uma banda em tal lugar. Aí ele disse assim, eu não vejo esse pessoal orando, não vai longe. Eu falei, olha, se realmente não ora, não tem jeito de ir longe. Se eu banda, o ministério de louvor, ou o trabalho aqui, ou a construção da igreja, ou que qualquer área for, se a gente não orar, se a gente não buscar a orientação de Deus, cobertura de Deus, proteção de Deus, sustento de Deus na nossa vida, nós estamos lascados. Ou não? Sim. É claro, meu irmão. Se a gente não buscar a Deus, nada vai em frente. Não adianta. É oração. E Daniel manteve firme. Quando ele soube, a escritura está assinada, né? Ah, ok, beleza. Ah, não pode orar. É porque eles procuraram buscar alguma coisa na palavra de Deus, nas coisas espirituais, aonde Daniel fazia constantemente. Ele, pela manhã, às 6 horas da manhã, ele botava o joelho no chão, virava para Jerusalém e buscava o Deus de Israel. Às meio-dia, ele buscava o Deus de Israel. Às 6 horas da tarde, ele buscava o Deus de Israel. E nós? Não é verdade? É verdade? Tem que ter isso aí, gente. Tem que buscar, ser firme, constante, perseverante, abundante na obra do Senhor. Não é um pouco de tempo, não é um momento só. Não. Alguém, certa vez na Enferruzinha, chegou e disse assim, eu oro 5 minutos, todo dia. Aí uma mulher lá no banco falou assim, mas só isso? Ele falou, mas tem 40 anos. Eu gostei. Quer dizer, levanta de manhã dizendo que cronometrado, 5 minutos. Tem 40 anos, aí dá para dar um pouquinho, né? Mas tem gente que nem ora. Tem gente que não faz. Tem que não faz. Tem desespero. É por isso que a sua vida está assim, meu filho. Frustrado, depressivo, para baixo, todo descabelando, e não ora. Busque Deus, busca a orientação de Deus, Deus está aqui, busca, fala comigo, não tem tempo. Vai se danar na vida. Mas Daniel, a escritura está assim lá, ok, vai para a cova do leão, beleza, não tem problema não. Olha o que tem? Tem uma nova vida, um novo lugar, uma coisa boa para mim. Ele deve ter pensado assim, mas o que tem? Deixa. Continuou buscando, continuou perseverante nas coisas de Deus. Continuou. E aí eu quero que alguém leia para mim aí, para a gente continuar. Então ele continuou fiel a Deus, mesmo em meia a situação de perigo. Outra coisa, ó, não fugiu, nem se escondeu, nem perdeu o equilíbrio emocional. 2 Timóteo capítulo 1:7 diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Deixa esse negócio de medo aí. Deus não deu esse medo para a gente, não. O espírito que habita em nós é poder, de fogo, de amor, de equilíbrio, de moderação. E era o que Daniel tinha e que nós devemos ter. Outra coisa, ele creu em Deus, confiou em Deus. Ele depositou a sua vida em Deus. Esse crer em Deus é muito forte. Quando fala assim, eu lembro de Marcos capítulo 9, lá no versículo 23, daquele moço que tinha aquele menino, desde novinho, da infância, aquele garoto, aquele jovem, que tinha ali um demônio na vida daquele jovem, e desde novinho, ele pegava aquele espírito mal, jogava o menino para um lado, jogava o menino para o outro, e o menino babava, e o menino aquela situação caótica daquela família, desesperadora para aquele casal, para aquele lar. Graças a Deus que não tem ninguém aqui, que tem filhos assim, filhas ou gente assim. Mas lá naquele tempo, nessa casa tinha. E o pai desesperado chega para Jesus, tem misericórdia, meu filho, olha como é que está. O senhor pode. Aí Jesus responde para ele, posso. Crê somente. Não é verdade? E aquele homem creu. Aquela família creu. E a partir do momento que ele creu, aquele demônio foi embora, desapareceu daquele lar, daquele ambiente, porque é necessário que a gente creia. Nós temos que acreditar, meu irmão. Tem que deixar de ser incrédulo. O Tomé
Quando Jesus aparece lá naquela casa, os discípulos estavam lá, e depois de um tempo, uma semana, o Tomé chega e fala: eu não quero nem saber. Se eu não ver aqui o olho aqui, eu não ver Jesus, eu não creio que ele ressuscitou. Aí Jesus aparece para ele e falou: não sei se Jesus falou isso, falou: o incrédulo, bota a mão aqui, né? Olha aqui, olha os cravos, olha aqui a lança que entrou do meu lado. A gente tem que crer, gente. Acreditar, confiar no Senhor, na palavra de Deus. Isso é muito importante. Por que Daniel perseverou? Ele chegou no ponto final, alcançou o objetivo, alcançou a vitória, trilhou os caminhos do Senhor, porque ele creu no Senhor. Creia, acredite, confia. Meu irmão, eu creio, eu estou vendo esse tempo aqui, ó, bonitão aqui, para a gente louvar a Deus aqui, ó. E teve gente aí que já teve uma visão. Já viu o tempo. Aí a gente fica mais feliz, né? Teve gente aí que já viu o templo novo. Tudo beleza, ó. Isso é bom demais, né? Pela fé. Tem que crer, meu irmão. Eu creio, eu acredito que a gente vai ganhar umas 1000 pessoas nessa cidade. Esse povo é sedento por Jesus, meu irmão. Você não sabe o tanto que é, viu, gente? Ei, coisa boa. É bom demais, né? Quando a gente chega, eles falam: olha por mim. Olha para a minha família, olha, abençoa, olha como é que porta aberta, que caminho aberto, não é verdade? Mas depois eles falam assim: dá uma ajudinha. É verdade, tem que ajudar mesmo, né, gente? Tem que ajudar mesmo. Eu quero comprar um caminhão para fazer visita, com a carga lotada de trem, só para fazer visita, né? Onde Deus usou um dono de loja nessa cidade. Eu fui lá para comprar, para abençoar aí, que está um pouco frio, né? Hoje está até bom o clima, né? Mas estava um pouquinho frio aí, para a gente abençoar algumas criancinhas aí, famílias. E eu cheguei numa loja e fui para comprar, o camarada falou: não, eu não vou vender, não vou doar para você, né? Eu estou doando você, você vai estar evangelizando por mim. Eu falei: não acredito. O sujeito nem é cristão, rapaz. Eu falei: Deus tem misericórdia. Né, João do Mundo? Alô, João do Mundo me ajudou a repartir sapato. Me deu 21 sapatos novos. 21 na caixa. E às vezes a gente para dar um é uma dificuldade. Usado. Furado embaixo. Dia de chuva, o trem entra água. É uma dificuldade. Eu estou falando assim que eu já ganhei um sapato assim. Eu bonitão. Aí na hora que eu vi o sapato lá, falei: Jesus, furado embaixo. Mas graças a Deus tem ganhado bom. Mas é verdade, irmãos. 21 pares de sapato eu ganhei ontem do camarada. Numa alegria, rapaz. E um monte de blusas e roupinhas para dar para o pessoal. Eu falei: puxa vida, gente. Que maravilha. Eu falei: mas por que você está doando? Por que você está fazendo isso? Eu fiquei preocupado. Por quê? Ele falou: o que, rapaz? Propaganda de graça. E eu ouço o sermão ainda, eu ouço propaganda de graça, ainda ouço o sermão de graça, tranquilo. Sermão gostoso, tem me ajudado, me ensinado. Deus tem abençoado a minha loja. Eu falei: Eu falei: nossa, não tem como pagar não, rapaz. E na hora que tiver mais, estou juntando. Você passa aqui. Ô, gente, é bom, né? É isso aí, meu irmão. Lá no Conselheiro Pena, o Eliseu, dono do supermercado, dono de sacolão, hortifruto, ele falou comigo: ó, terça, quinta e sábado, Hércules, passa aqui, passa aqui que verdura dá boa para você. Eu sei que você gosta de fazer doação, eu sempre quero ver você gastando dinheiro seu, não, olha, eu quero ajudar você. Tanto que a carro é cheio, eu tem que estar azedo, porque repolho, azedo, entendeu? Mas é bom, meu irmão, abençoa as boas da cidade, abençoa, meu irmão. Comer, alegrar, não é verdade? Coisa boa, gente, é isso aí. Aí a porta abre para o Evangelho. Abre para o Evangelho. Miserável ganha alguém? Você já viu isso? Você já viu o nego pão duro? Aonde, que história, que lugar? Pode ser o maior pregador, meu irmão. Ser um eloquente, uma boa oratória, feito não sei o que, não sei aonde. Mas, meu irmão, se não for humilde, se não tiver, fiar a mão no bolso, se não tiver um coração contrito e quebrantado, e se eu não ajudar as pessoas, ele não adianta, meu irmão. É evangelho barato.
Não adianta, não prospera. Ontem lá no Rapa, um casal, 5 filhos, 7 pessoas, culto maravilhoso, quase 40 pessoas lá. E aí o culto bom, gostoso, e glória a Deus, louvado seja Deus, e aquela alegria. Aí um casal, o sujeito chegou perto de mim e falou: rapaz, eu sou apaixonado por Deus. Eu falei: dois. Rapaz, tudo é Deus também. Ele falou: rapaz, mas eu tenho vontade de pregar assim, igual o senhor assim. Eu quero um dia ainda vestir um terno e estar lá e falar: Jesus maravilhoso, glória a Deus. Aí eu senti bem assim, né? Que é difícil a gente ver gente assim. Eu falei: ué, o que está te impedindo, moço? O que está te pedindo? Ele falou: olha, o que me impede, sabe o que é que eu moro com essa mulher há anos, 5 filhos, e eu estou errado, não estou? Eu falei: claro, mas pode acertar. Ele falou: como é? Aí ele falou: como acertar? Não tem cascalho, casamento é caro, dificuldade. Eu falei: o quê? Dinheiro? Meu filho, então amanhã você pode começar. Pode começar amanhã a mexer com os papéis, para você pregar a palavra de Deus, se acertar a sua vida. Eu não tenho questão. Mas você acha que eu ia falar que não? Né? Você acha, meu irmão, que eu ia falar que não? Né? Ganhar aquela família para Jesus, todo mundo? Eu sei que Deus vai mandar. Não é verdade? Eu sei que Deus vai mandar. Hoje mesmo já chegou R$210 lá de Brasília. É assim, meu irmão. Você acha? Então a gente tem que abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. Mas vamos aqui, gente. Motivos que conduziram Daniel ao sucesso. Então vamos lá. Por que Daniel chegou ao sucesso? Porque ele tinha uma vida íntegra. Diz comigo: vida íntegra. É isso que levou ao sucesso. Se fosse na escola dominical lá durante a semana, eu ia perguntar para vocês o que é uma vida íntegra. Aí vocês iam responder. Mas o que é uma vida íntegra, gente? Íntegra. Olha lá o capítulo 6, do versículo 4 lá de Daniel, né? Ele diz aqui, ó: então os presidentes de estado procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achar, olha aqui, gente, ó, nem culpa alguma, porque ele era, o que ele era, gente? Fiel. E não se achava nele o quê? Nenhum erro, nem culpa. Vida íntegra. Eles olhavam para Daniel: que esse camarada aqui, esse governo, como é que é? Ele rouba? Não. Manipula? Não. Como é que é a vida desse camarada? Vida íntegra. Lembra de Jó? Íntegro. Sendo íntegro, reto, temente a Deus, e que dava no pé da aparência do mal. Vida íntegra. Isso aqui foi um dos motivos para o sucesso de Daniel. Aí eu vou lá para Ezequiel. Vamos ler a Bíblia, né? Lá no Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 12. Olha, veja bem, gente. Olha aqui, olha. Lá no livro de Ezequiel, atrás um pouquinho ali, né? No capítulo 14, versículo 12 a 14, diz assim, olha o que diz. Maravilha, né? Diz assim, ó: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo. Veio a quem? Veio a Ezequiel, profeta. Então o que Deus fala com ele? Olha, versículo 13: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, o que acontece? Ó, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela o quê? Fome, e eliminarei dela homens e animais. Olha o versículo 4, ó. Versículo 14: ainda que estivessem no meio dela, olha, esses 3 homens, gente, ainda que estivessem no meio dela, esses 3 homens, quais os homens aí? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que ia salvar lá daquela terra lá, horrorosa, perversa, cheia de complicações? Esses 3 moços. Porque esses 3 moços foram encontrados o quê? Íntegros, retos, temente a Deus, e que se desviava do mal. Está vendo, gente? É isso aí. Deus espera encontrar em mim, Deus espera encontrar em você vida íntegra. Vida íntegra. Vamos lá. E como uma pessoa íntegra, ele falava a verdade. Salmo 24 que a gente leu, né? O Salmo 24, no versículo 4 que a gente leu aí, o que é? Que vai entrar no monte do Senhor,
entrar lá na glória, né? Diz o texto muito claro aí, que diz aqui, olha, o que diz aqui, ó? Salmo 24, versículo 4, diz aqui, ó: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma ao quê? A falsidade, nem jura dolosamente. Então tá aqui, gente, ó, essa palavra. Outra coisa, honrava o seu nome. Daniel honrava o seu nome. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Olha que palavra aí, ó: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então Daniel zelava pelo bom nome. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Isso é verdade, gente? Sim ou não? Senhor José, se a gente perder o nome, meu filho, nós não temos dinheiro. Não é verdade? Deseje um bom nome. Quem é o João? O João. Quem é a Lorena? Quem é o Josemar? Quem é a Nani? Quem é, né, o... meu Deus, o Jorge? Quem é? Homem íntegro, reto, temente a Deus, pessoa de bom nome. Pode vender para ele, não é? Pode vender para eles. Tem nome. E eu conheci muita gente que tem muitas riquezas e que as pessoas não vendem. Viu, gente? Conheço demais. Não tem nome. O nome, gente, o nome é uma coisa maravilhosa. Quem é aquele moço? Aquele moço chama Joaquim. Não, aquele homem é ladrão de galinha. Aquele homem rouba não sei o quê. Aquele homem, não é, meu irmão? Então todo mundo corre. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não erra. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Então ele era um sujeito honesto, não é? Fiel, comprometido com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa aqui para a gente terminar, concluindo esse sermão aqui, né, motivos que conduziu Daniel ao sucesso. Outra coisa, gente, que é muito importante, pessoal de fora aí, muito importante, você que quer ser um profissional aí, liberal, você quer ser alguém na vida, lá fora, é isso aqui, ó, pega para vocês aí, ó, pega aí, Daniel capítulo 1, versículo 11 e 13, é isso aqui, não tem erro, viu? Não tem erro. Motivos que conduziram Daniel ao sucesso, é isso aqui, ó. Ele sabia comunicar. Viu, gente? Daniel sabia comunicar. Olha aí no capítulo 1, no versículo 11 a 13. Diz aí, ó: então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia carregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Versículo 13: então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Viu, gente? Olha, Daniel sabia comunicar. Aonde ele estava? No Império Babilônico. Olha a situação. Houve um veredito, um decreto do rei. O que vocês vão comer? Vinho, bebida forte, essas comidas aqui. Vocês vão comer essas comidas do rei aqui. Mas ele, um sujeito de palavra, um sujeito que buscava Deus, um sujeito que atraía as pessoas, tinha uma boa argumentação, tinha um Espírito Santo dentro dele, um sujeito que fazia diferença. Então ele chamou o chefe dos eunucos, que cuidava ali da cantina, e disse para ele: meu irmão, a gente não vamos beber e comer essas coisas não. Dê 10 dias para a gente, nós vamos comer legumes,
né? Vamos comer legumes. Aí, isso estava correndo na cabeça do chefe dos eunucos. Se soubesse que estavam dando outro tipo de comida para eles. Mas Daniel sabia comunicar. Você sabe por que às vezes você não sobe lá no emprego? Você não cresce? Sabe por que você não vai em frente? Você às vezes sonha em tantas coisas, mas você não consegue? Você não sabe comunicar, meu irmão. Sabe conversar com os outros? É um ignorante, um estúpido, é um cavalo, um animal. Não sabe? Como é que você vai em frente? Você vai conseguir o quê? Você não atrai ninguém. A gente tem que saber comunicar, conversar, dialogar com as pessoas, para atrair as pessoas. Não é assim? Fiquei triste essa semana quando, num determinado lugar, eu cheguei lá num lugar de um templo, lá um lugar que podia prosperar muito, né, um bairro de 20 mil pessoas e uma igrejinha lá com um tiquinho de gente. Mas aí eu perguntei, porque eu pergunto demais, né? E eu falei, por que isso está acontecendo? Aí eles disseram, porque, meu irmão, isso aqui, o sujeito é muito ignorante, o sujeito é muito difícil de mexer, é complicado. Então, meu irmão, vai fazer outra coisa, vai mexer com tropa, né? Vai mexer com carro de boi, vai mexer lá você pode desabafar, taca o ferrão no boi, não é verdade? Taca o ferrão no boi lá e tomara que o boi te taca o pé para a orelha fora também, não é verdade? É desse jeito, é um gente ignorante, burro, estúpido, não sabe conversar nem com animal, vai querer pregar evangelho, vai querer atrair as pessoas. A minha menina sempre disse isso para mim, a Vanessa. Ela falou, papai, o senhor não precisa nem trabalhar, esse povo trata do Senhor. Ela sempre falou isso comigo. Eu falei, por que, Vanessa? Ela falou, não sei, todo dia chegava aqui, até pudim o pessoal fazia para mim, aqui no baixei, nas linhas aqui, até pudim. Matava capado, Jorge. Capado, quem não sabe, é um porquinho que engorda em casa. É a melhor coisa que tem. Tem, bom. Eu só não sei matar. Eu fui matar o porco lá em casa, aí a Sandra falou, preparou lá o tacho, as coisas lá, todo mundo para matar o porco. Aí eu peguei a faca, eu quero matar. Aí, com dó, a dó danada, um bichinho bonitinho, aí deu só uma espetadinha e saiu correndo da rua. Nunca mais! O pessoal correndo atrás para pegar a faca, uma faquinha. O povo correndo com a faquinha. Eu falei, misericórdia, não come a cara desse povo. De dó, né? Aí meu cunhado foi lá, rapaz, assim que faz, eu pego a faca. Esse cara é mal, né? Então é assim, gente. A vida tem que ser assim. Você quer ser na escola, gente de Deus lá, aprende a comunicar, como o Daniel. Você quer, enfim, não tem jeito de caminhar mais. Em qualquer área da sua vida, olha ali, ó, Regina, ó. Essa mulher, eu acho que aprendeu com o Daniel lá. Não tem ninguém que não compra pão ou alguma coisa lá quando entra na padaria. Não é verdade? Ela é, sabe, bom dia, boa tarde, boa noite. O que o senhor deseja? A senhora tal. É assim, meu irmão. É verdade. Comunicar. Você já imaginou se ela ficasse atrás do balcão? Você está entendendo? Quem é esse aí? Agora. Aprende de novo, meu irmão. Não é verdade? Por que às vezes essa igreja está assim? Porque você aprendeu a comunicar. Porque você é humilde. Porque você entendeu o que é o Evangelho. Você entendeu o que é andar com Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Tem algum aviso, Israel? Vamos ficar de pé, gente? Pessoal aí, vamos ficar de pé lá fora. Essa semana é uma semana. Domingo que vem tem ceia de novo. Porque é todo domingo, viu, gente? Aí vem aí para a oração.